Muitas vezes o inferno vai enviar pessoas no seu caminho justamente pra desencorajá-lo, pra atrapalhá-lo, pra, sabe, desmotivá-lo a seguir rumo ao seu propósito. E principalmente desviá-lo dele. E de uma coisa você precisa ter certeza. Se você estiver em busca do seu propósito, ou qualquer coisa que você se propõe a fazer na sua vida, não adianta você achar que você vai ter uma caminhada totalmente limpa. Porque isso não acontece. E antes de continuar esse vídeo, eu já quero te falar que essa é uma das séries que eu tenho feito aqui nesse perfil, falando sobre o seu propósito, como encontrar. E se você não quer perder nenhum vídeo, já segue esse perfil aqui. E quando a gente pega vários apóstolos, ou até o próprio Jesus, a gente vê que eles passaram por adversidades muito grandes, rumo ao propósito que eles tinham, de um pregar a palavra, curar os enfermos e pregar a volta de Cristo, e outro por realmente salvar a nação. Você não vê que foi uma caminhada linda, bela, como muitas vezes as pessoas contam. Pelo contrário, foi uma caminhada de açoite, muitos morreram, teve que ter decapitado, muitos foram açoitados. Então assim, não foi uma caminhada fácil. E quando a gente começa a analisar quem foram os inimigos da cruz, e isso aqui foi algo que abriu minha mente pra muita coisa, a gente vê que todos eles tinham a mesma maneira. E se você for comparar com as pessoas que estão ao seu redor, você vai ver que tem algo muito parecido. Todos eles carregavam cinismo, todos eles carregavam sátira, alguns tinham poder e influência na época na política, muitos eram debochados, muitos carregavam o nome de que estavam defendendo a verdade e muitas vezes não estavam. Então assim, no final você vê que eram pessoas que gostavam de zombar da fé da outra, ou daquilo que aquelas pessoas estavam conquistando pra época, mas no final tinham más intenções por trás, sabe? E eu percebi que Satanás, ele pega essas pessoas e usa essas pessoas, não só antigamente, como hoje em dia também. Por quê? Quando a gente vê esses opositores da cruz, ou trazendo pro nosso dia a dia, esses opositores que muitas vezes vêm com, sabe aquelas palavrinhas de algodão, que às vezes são palavras doces, mas por trás carregam um peso de maldade muito grande. Tipo, nossa, você deu uma engordadinha. Ou, nossa, isso que você comprou, qualquer um compra. Sabe aquelas palavras que muitas vezes parecem boas, mas carregam um fundo de maldade? Então, elas são chaves pra Satanás. Porque, no final de tudo isso, tanto dos opositores da cruz, quanto do que nós ouvimos hoje no nosso dia a dia, eles não vêm com o objetivo de curar, de restaurar, de elogiar, de falar, eu estou feliz por você. Não, vem pra implantar dúvida daquilo que nós mesmos carregamos. E como enviados de Satanás, a meta deles é única, arruinar o propósito de Deus pra sua vida. E é esse tipo de influência que você, ao dobrar o seu joelho, você precisa orar. Eu não fui ensinada a isso, sabe? Às vezes a gente tem pessoas tão próximas que, com palavras, atitudes sutis, carregam um peso de maldade, de negativismo, e não que Cristo não tenha poder pra combater isso, mas as nossas orações, elas precisam ser específicas pra combater justamente isso que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos nus. E eu quero deixar aqui alguns conselhos pra você combater isso e continuar indo rumo ao seu propósito. Primeiro, você se tornar consciente daquilo que você é e daquilo que você carrega. Então, quando você se torna consciente, esses ataques que muitas vezes parecem sutis, você já consegue identificar com mais clareza. O segundo é ser forte, não ter medo, e não ter medo de ser intimidado, sabe? Quando as pessoas vierem com essas palavras, você realmente constrangê-la. Você pode virar pra pessoa e falar assim, eu não entendi o que você quis dizer, você pode repetir? Faz a pessoa repensar na atitude, muitas vezes ela não consegue repetir. Ou, eu não tô entendendo o que você quer dizer com isso. Você quer dizer isso ou isso? Você explicar pra pessoa. Porque muitas vezes, eles se aproveitam e nos deixam em momentos constrangedores, mas quando a gente nos tira dessa posição e os coloca, eles não têm a ousadia ou a audácia de fazer isso. Terceiro, depender especialmente e rigorosamente da capacidade do Espírito Santo governar sua vida. Olha o que diz em Lucas 11:12. E quando vos conduzirem às sinagogas, os magistrados e potestades, não estejais solícitos, como, ou de quem haveis de responder, nem de que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo a como os convém a falar. Quarto e último, fazer orações com pessoas ou cristãos que esteja realmente alinhado ao seu propósito de vida, sabe? Não perder tempo, até porque as pessoas que são enviadas a nós pra fazer algo, ou que são manipuladas por potestades malignas, sabe, que acabam dando brecha, elas também têm um propósito. Se a gente pega José, até os irmãos que tiveram inveja do sonho de José, você acha que você iria governar a gente e quiseram vender eles, até naquele momento, o que eles estavam fazendo de mal pra vida de José acabou contribuindo para o bem, sabe? Então ter a ciência de que nós precisamos fazer essas orações. Até porque a palavra diz que se um ou dois concordarem aqui na terra, será ligado lá no céu. E não esqueça isso aqui que eu vou falar pra você. Muitas vezes os seus